Olá, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje aqui com este vídeo especial para a Gen Con 2020 em digital e falado em português, vou fazer aqui uma introdução ao uso dos jogos de tabuleiro modernos, jogos analógicos, como ferramentas de serious games, ou seja, como jogos sérios, se quisermos traduzir isto mesmo para português. Eu sou investigador, pesquisador, como se diz no Brasil, nesta área de aplicação de jogos. A minha área de investigação é relacionada com a área do planeamento espacial, do planeamento territorial. No entanto, eu tenho feito também muitos trabalhos relacionados com a utilização destes jogos, dos jogos analógicos para fins ditos sérios, em múltiplas áreas. E tenho feito várias publicações e depois eu também posso partilhar mais informações sobre isso e vou colocar aqui em baixo no vídeo algumas das ligações para que possam seguir também. Hoje venho fazer aqui esta breve introdução àquilo que é esta abordagem e convém começar por abordar alguns conceitos primeiro. Primeiro, o que é isto de um jogo? Podemos citar aqui já o Huizinga, que começou por estudar os jogos de uma perspectiva mais antropológica e histórica, e ele fala-nos de os jogos como uma atividade à parte, que não é real, citando também o Calois, que é uma atividade que não é séria, mas que motiva as pessoas para entrar nesse espaço imaginário, aquilo que o Huizinga chama o círculo mágico. E é esta espécie de magia que vai fazer com que as pessoas gostem de jogar, porque se sentem envolvidas, se sentem motivadas para fazer estas atividades que supostamente não são sérias, mas que têm e que libertam algumas coisas, proporcionam algumas experiências, e este conceito também dos jogos como experiências é também muito importante. É um conceito que vem de Salan e Zimmerman, que escreveram Rules of Play, que é um livro que eu recomendo também, em que focam nisto dos jogos proporcionarem experiências, o que depois também nos relaciona com aquela noção de que será que os jogos têm de ser divertidos? Provavelmente não. Os jogos têm de gerar experiências e depois os vários perfis dos jogadores, as várias pessoas, as personalidades, todas essas manifestações que nós transportamos para aquele espaço imaginário, mesmo que seja uma coisa física, que tenha um tabuleiro, tenha componentes, mas há sempre um espaço imaginário que nós criamos na nossa mente e criamos com os outros, quando estamos a falar de jogos de tabuleiro, que nos permitem então fazer múltiplas abordagens. Ou seja, há também aqui o conceito do jogo como um espaço em que pode ser uma arena de treino, ou seja, em que nós vamos experimentar uma série de conflitos, uma série de restrições, mas onde vamos ter ferramentas e técnicas, respeitando as regras, para poder ultrapassar estes desafios, que podem ser simplesmente tarefas que temos de desempenhar ou até criar coisas novas. E isto, que é a definição também do Salan e Zimmerman, dos jogos como arenas de conflitos, geridos por regras e que nos dão feedback, ou seja, dão-nos resposta daquilo que fazemos, logo é muito importante e é motivador, porque, ao contrário de muitas outras atividades em que nós fazemos a atividade e não sabemos que impacto é que aquilo tem, que resultados que tem, e por vezes também não percebemos todo o processo como fomos fazendo a atividade, os jogos permitem dar isso tudo, dão-nos também o processo, explicam-nos, ficam transparentes no modo como o processo da causa e do efeito, isto também é muito importante e isto tudo pode ser definido no jogo. Todas estas coisas, ou seja, são jogos, ou podemos considerá-los jogos como dimensão lúdica ou direcionados para o entretenimento. No entanto, Clark Abt, mais ou menos na década de 70 e depois 80, desenvolveu uma visão nova, que é o conceito de serious games, de jogos sérios. E o que era isto para o Abt? Eram as coisas ou objetivos que nós poderíamos retirar da experiência de jogar um jogo, no entanto mantendo o seu aspecto de envolvimento. Diversão talvez, mas de envolvimento por todas as possibilidades que um jogo poderia criar para os utilizadores, motivando-os a querer então ultrapassar aqueles obstáculos, aqueles conflitos que podem surgir no jogo. Então surge o conceito de Serious Games e é aqui que entra então a razão de ser deste vídeo. O que é que são os Serious Games? De notar que nós temos Serious Games e temos gamificação, são duas coisas diferentes, mas que se aproximam depois nas aplicações práticas. Gamificação ou gamification, como quiserem referir em português ou em inglês, ou nesta adaptação da palavra inglesa a português, no fundo são técnicas e são processos de ir buscar elementos de jogos para introduzirem atividades que não são jogos, o que significa que não temos que ter propriamente um jogo. Enquanto nos Serious Games nós temos mesmo de ter um jogo. E ao jogar esse jogo todo é que nós vamos poder retirar então os ditos objetivos sérios ou aquelas intenções que nós queremos fazer com o jogo. Pode ser mudança de comportamentos, pode ser aprender coisas, pode ser treinar competências, pode ser uma imensidão de coisas, ou então até despertar para
as consciências para alguma coisa que nós queiramos. Imaginem, por exemplo, para a nutrição, para causas sociais, para comportamentos, para vivências em sociedade, para a sustentabilidade, para o ambiente, o que vocês quiserem, tudo isto é possível. Por isso temos aqui duas diferenças entre gamificação e serious games, mas ambos podem ser usados para esta tal abordagem aos jogos direcionados para objetivos. Mas vamos aqui ver um pouco mais o que é que pode ser então um sistema de jogo. Isto é importante antes de avançarmos mais para o que é, ou como é que se pode aplicar uma metodologia de serious games, ou aplicar serious games. Então, se nós virmos aqui o jogo como um sistema, por aqui o sistema de jogo, o que é que pode estar nesse sistema de jogo? Então, podemos ter aqui temas que têm uma relação direta com narrativas. Depois temos aqui as regras. E relacionado com as regras temos as mecânicas. Aqui as mecânicas normalmente fazem parte das regras, mas normalmente nós tendemos nos jogos analógicos a vê-las de um modo separado. No entanto, depois nós temos também alguma coisa que é a plataforma de jogo. A plataforma de jogo, que aqui nos jogos analógicos tem muita relação com os componentes, a arte do jogo, o grafismo, essas coisas todas. E depois também há o próprio contexto em que se joga. Ou seja, o contexto em que se joga, onde se inclui as pessoas, é muito importante. E neste contexto, obviamente, está o jogador. E este jogador tem, no caso dos jogos de tabuleiro, também uma relação muito grande com quem ele está a jogar. E este sistema de jogo, supostamente, gera experiências. E estas experiências, vou fazer aqui uma espécie de um tracejado, relacionam-se com o jogador. Portanto, estamos a ver, temos aqui um sistema de jogo composto por muitas coisas, e pode ser mais do que isto, que depois então gera experiências. No entanto, estas experiências interagem diretamente com o jogador. Deste sistema todo que eu vos falei, há uma coisa que destaca muito e que nós, quando falamos de jogos de tabuleiro, quando analisamos, quando fazemos as próprias análises dos jogos, falamos sempre muito, que são as mecânicas. E isto pode ser um problema, identificar isto das mecânicas. Portanto, nós podemos ter muitas mecânicas, imaginem, podemos ter storytelling, e isto já é um problema para algumas pessoas, isto não são mecânicas. Pontos de ação, e se nós quisermos, quase que os pontos de ação podem ser todas as mecânicas, se quisermos ver num nível superior. Depois podemos ter imensas coisas, tipo, por exemplo, escolha de cartas, manipulação de dados, pronto, podemos ter muitas. E isto, supostamente, são mecânicas. Embora nós tendemos a ter temos uma tendência sempre a ver as mecânicas como ações, mas nas principais definições de estudos dos jogos e até de jogos sérios, as mecânicas são, em parte, coisas que estão dentro das regras, ou, mesmo não estando dentro, existe uma relação muito grande entre ambas, que por vezes não se consegue separar, e estas mecânicas são as formas como os jogadores interagem com o sistema de jogo. Daí serem tão importantes para o nosso sistema, e nós falamos sempre delas. No entanto, as mecânicas também podem ser consideradas elementos do jogo. Por exemplo, podem ser os componentes, o modo como as ilustrações estão feitas. Isto também é muito difícil separar o conceito de mecânicas de ações. Por isso é que nós normalmente temos sempre este enviesamento para ver as mecânicas como ações no jogo. E isto também está estudado, isto está mais do que referido, e pode gerar depois algumas confusões, dependendo da abordagem com que façamos. No entanto, estas coisas, vamos aqui separar, geram então, ou permitem gerar, significados e
narrativas dentro do sistema de jogo. E é aqui que entra a possibilidade de usarmos os jogos para fins sérios. Nós queremos ter significados e narrativas e que as ações e aquilo que os jogadores fazem tenha significado. Isto é muito importante, as coisas terem significado, para atingir então os objetivos dos jogos sérios. Porquê? Os jogos sérios têm de ter sempre objetivos pré-definidos. Temos que querer fazer alguma coisa com o jogo. No entanto, nós temos de garantir que eles são divertidos. Portanto, isto dos significados é muito importante. No entanto, temos aqui um problema, porque as pessoas não são máquinas e a sua dimensão psicológica, as suas experiências e a sua educação, as experiências que tiveram, a vida que têm, o momento como interagem com o jogo, o contexto, mudam muitas coisas. Portanto, nós podemos ver aqui então o jogador que interage com o sistema de jogo, que é assim uma coisa, e isto dá resultados. Lembram-se do tal feedback que eu disse? Porque os jogos dão feedback, dão-nos resposta àquilo que nós fizermos. E estes resultados vão ser interpretados, e aqui interação, eles vão ser interpretados pelo jogador. O que significa que a experiência é construída. Ou seja, é uma construção de significados. O que significa que a experiência é construída. Portanto, há aqui uma construção do próprio significado. O que quer dizer que, porque as pessoas não são todas iguais e experimentam os jogos em contextos totalmente diferentes, em momentos diferentes, aquilo que supostamente nós tínhamos como intenção para o sistema de jogo pode não ser aquilo que as pessoas vão experimentar, o que nos condiciona depois os objetivos dos jogos sérios. E isto é complicado, isto é difícil de fazer. É por isso que nestes processos de jogos sérios, nos serious games, normalmente existe sempre, e são vários autores a defender isto, que o próprio processo de análise daquilo que os jogadores estão a fazer, que deve ter acompanhamento, a parte da facilitação é muito importante. Ou seja, não é simplesmente colocar as pessoas a jogar, por mais que supostamente o nosso jogo tenha sido feito e desenvolvido para esses tais objetivos, que nós temos garantia de que o jogo vai cumprir aquilo que nós queremos. Os facilitadores são muito importantes para acompanhar o jogo e para depois ajudar os jogadores a compreender aquilo que foi feito e para o próprio facilitador perceber também o que é que os jogadores estão a retirar do processo em si. E isso pode levar a um reajuste. No entanto, dando sempre a possibilidade para que os jogadores possam construir os seus próprios significados de um modo autónomo, o que significa que não estão apenas a decorar ou a repetir aquilo que lhes está a ser dito, mas que estão realmente a interiorizar e compreender o que está a ser feito. Agora, como é que se desenvolve um serious game? Normalmente é sempre um processo feito por equipas multidisciplinares. Tem que haver uma equipa que controle os conteúdos, que conheça os objetivos, ou seja, para relacionar com os tais objetivos sérios, e isto é sempre o início, definir os objetivos que queremos para o jogo, e depois uma equipa que desenvolve o próprio jogo. E então é um equilíbrio entre jogabilidade e atingir os objetivos. A tal relação de que o jogo tem que cumprir os objetivos, mas tem de ser uma experiência divertida ou interessante para os utilizadores. Aqui a parte da divertição e do interesse relaciona-se então com estes significados, porque nós identificamos nos jogos vários perfis de jogadores, nos perfis de preferências, e os jogos devem ter isso em conta. Se as pessoas gostam, por exemplo, da narrativa, do storytelling, se querem construir e resolver problemas, se querem ser empreendedores, se querem liderar, se querem simplesmente divertir-se com a destruição do próprio sistema de jogo, se querem ser colaborativos, se gostam mais da competição no jogo simplesmente pelo facto de ganhar, todas estas coisas são importantes para nós percebermos até que ponto é que o nosso jogo pode tocar os objetivos e chegar a um público maior. Por isso, na fase de desenvolvimento dos jogos, temos de ter tudo isto em conta e as equipas têm de trabalhar em conjunto, o que torna um processo iterativo. Todos os processos de jogos têm de ter os chamados playtest, temos que testar muitos jogos, e nos serious games ainda mais, porque temos de testar a jogabilidade, mas temos de testar também os objetivos e ir avaliando isso. Por isso é que os serious games têm uma relação com jogos educativos, para a educação, e uma relação com jogos de treino e de simulação. E as simulações nós sabemos que são muito exigentes, têm obrigações em tentar recriar realmente aquilo que a realidade é, ou aquela realidade está a ser criada. E os jogos são modelos, não propriamente da realidade, mas modelos de alguma coisa que está a ser construída. Portanto, quando nós queremos ter um serious game, temos que fazer o equilíbrio
entre aquilo que está a ser simulado e a jogabilidade. E por vezes temos que abdicar de uma ou de outra. Por isso é que é um processo interativo de contínua avaliação e análise. Os jogos sérios podem ser feitos de várias maneiras e eu já tenho feito as duas, que é pegar em jogos de tabuleiro existentes, fazer pequenas alterações, adaptá-los e então construir um processo de aprendizagem ou de treino de competências ou de consciencialização para alguma coisa, conjugando vários jogos existentes e fazendo o tal processo de debriefing com a facilitação e com a análise. E isso é um processo que acaba por ser mais simples e que nos tira o problema do design do jogo, porque nós, se estamos a usar jogos que já foram testados, nós temos a segurança de que eles funcionam do ponto de vista da jogabilidade. Temos que nos concentrar mais nos conteúdos e objetivos. E esta é uma maneira mais simples de fazer isto e que se aplica, por exemplo, muito bem ao desenvolvimento de soft skills. No entanto, nós também podemos fazer, e esta é realmente a parte mais desafiante e até mais interessante dos Serious Games, é criar os nossos próprios jogos. Isso eu também tenho feito, especialmente mais na minha área de atividade, de planeamento. Por exemplo, tenho criado jogos para simular processos de planeamento urbano, em que as pessoas estão a colaborar e a tentar decidir como é que querem reorganizar a cidade ou tomar decisões sobre os sistemas urbanos ou os sistemas de transporte. Tudo isto é possível fazer, mas é muito mais complicado. Seja como for, quer na análise ou na utilização dos jogos já existentes ou dos jogos que vamos criar de novo, existe uma necessidade muito grande de conhecer jogos, de conhecer estes tais sistemas de jogos, o que é que os compõem, as mecânicas, as narrativas, o modo como eles interagem com os jogadores. Tudo isto é muito importante e não aconselho ninguém a fazer isto com algum treino prévio, especialmente em condições que não são de projetos ou em que não tenham que ter resultados já previamente estabelecidos. Treinem primeiro antes, experimentem noutros contextos mais informais e só depois então tentem fazer isto. E existem várias, chamemos-lhe frameworks, ou seja, estruturas que nos podem ajudar a fazer isto. Por exemplo, tem havido aplicações da MDA, que é basicamente um fluxo entre designer e jogador, em que o designer cria mecânicas que geram dinâmicas e geram estéticas, está com o A porque está em inglês, para o jogador. No entanto, isto é um pouco incompleto e não chega aqui para fazermos serious games. Portanto, há uma que é a evolução desta, que é a DPE, que é Design Play Experience. Parte da mesma lógica de relação entre designer e jogador, mas é mais completa. Tem aqui 3 fluxos, tem aqui o design, tem aqui o tal play e tem aqui a experiência. Eu vou misturar aqui o inglês com o português, mas aqui o play toda a gente sabe o que é, né? Tem aqui a experiência, portanto nós temos aqui os conteúdos, temos aqui o ensino e temos aqui a aprendizagem. Portanto, design são os conteúdos, o ensino é através do jogar e a experiência é a aprendizagem que se tem. Mas depois temos aqui também a narrativa, que tem então o storytelling e a tal história. E depois temos aqui as mecânicas, que geram então as dinâmicas e tem o tal efeito. E por fim, interface com o utilizador, a interatividade e o envolvimento. E tudo isto se relaciona com a tecnologia em causa, neste caso é os tabuleiros. Portanto, podemos ver aqui que neste caso são os jogos de tabuleiro, é a aplicação analógica, estamos a falar sempre destes jogos. Então, mas isto realmente é feito para todos os jogos, não é só para analógicos. Portanto, isto aqui, este quadrante é da aprendizagem, este quadrante é o do storytelling, este da jogabilidade e este da interface. Portanto, podemos ver isto desta maneira. Portanto, se nós construirmos um serious game com base nesta abordagem, temos a nossa vida facilitada. Ou seja, é já uma boa ajuda para conseguirmos abordar isto. Existem mais frameworks, existem mais metodologias, mais processos que nos podem ajudar. Estes são apenas alguns deles, mas são boas ajudas. O que é muito importante, como eu já falei, é então depois o processo de análise e avaliação do próprio processo. E para a avaliação do serious game, nós temos de ter várias coisas em consideração. Nós temos de saber, por exemplo, a experiência das pessoas que vão usar o jogo em jogos, perceber isso, para tentar ajustar também o próprio design do jogo, perceber, medir os conhecimentos que eles tinham antes e depois, medir aquilo que foram aprendendo durante o jogo, e o que foram aprendendo pode não ser só os conteúdos, são mais coisas, temos de ter também isso em consideração, e desenhar o próprio processo de facilitação, o de debriefing,
para conseguir permitir que isto surja e depois arranjar maneira de registar tudo isto. Lá está, isto são coisas generalísticas que depois têm de ser aplicadas a cada processo, o que torna estes processos complexos e diferentes de caso para caso. Ou seja, cada caso, cada jogo vai ser um exemplo diferente. Temos estas noções globais do que estamos a fazer, mas depois temos de ajustar cada uma das coisas. E isto é uma coisa que pode ser feita com todos os tipos de jogos. Estas metodologias não distinguem entre se é analógico, se é digital, se é híbrido. Nós temos de ter em consideração que quando estamos a usar jogos de tabuleiro, estamos a usar jogos analógicos e esses têm alguns requisitos. O caso da facilitação é muito importante também no processo de aprendizagem do jogo e de guia, porque os jogos analógicos os jogadores só os podem jogar depois de conhecerem as regras e muitas vezes as regras eles têm de conhecer também as mecânicas, porque senão não conseguem ativar o sistema de jogo. E é por o sistema de jogo analógico ter de ser ativado pelos jogadores que também pode ser uma forma diferenciada de gerar então as tais experiências, os tais testes que os jogadores fazem, porque vão experimentar fazer, vão aprender fazendo, vão testando sem as consequências negativas do erro, através da ativação de mecânicas e do sistema de jogo. Mas para isso tem de os compreender. E a própria definição das mecânicas tem de ter isso em conta, tem de ser facilmente assinalável. Por isso é que o facilitador que está acompanhado do processo tem de estar no início para ensinar o jogo e o próprio desenvolvimento, que também deve ser progressivo. Introduzido aqui o conceito de fluxo do Csikszentmihalyi, que é um nome difícil de dizer, mas que dá esta noção de contínua progressão, de adaptação das competências das pessoas aos desafios. Lá está os jogos como desafios, como arenas de conflito, essas coisas que eu já falei. Portanto, tudo isto tem de ser feito e adaptado e acompanhado por pessoas no momento, os tais facilitadores. E são estas restrições dos jogos analógicos que são também as suas forças, porque também tudo isto depois torna o sistema de jogo mais transparente, o que pode facilitar muito a aprendizagem, mas lá está, tem de ser acompanhada e tem de ser depois, obviamente, medida. E temos de medir isto e demonstrar às pessoas aquilo que elas aprenderam, ou aquilo que testaram, ou que trouxeram de bom da experiência de jogo, daquela experiência de jogar um serious game. Porque senão, se isto não for feito, pode não ser evidente para as pessoas o impacto que isto teve, e então podem ver isto apenas como uma brincadeira, como mais um jogo. No entanto, também ver isso como mais um jogo também pode ser muito bom, porque se as pessoas virem como um jogo, entram e estão mais relaxadas, porque se diz, e os jogos não podem ser, as pessoas não podem jogar forçadas. Jogar forçado não é jogar, é outra coisa qualquer, é trabalhar, por exemplo. Se adotarem esta abordagem de ver isto apenas com o jogo pelo jogo, podem na mesma fazer um serious game e podem no final, por exemplo, da experiência, demonstrar às pessoas como é que através da jogabilidade dita mais informal conseguiram atingir na mesma os objetivos sérios. Portanto, podem ter estas duas abordagens que podem funcionar, porque há pessoas que depois não estão disponíveis para jogar um jogo porque dizem que é uma brincadeira. Portanto, se disserem que é uma dinâmica específica para os objetivos, isso vai resultar. E há outras pessoas que não querem fazer essas dinâmicas ditas mais sérias porque consideram como trabalho. E aí essas também, a melhor maneira é realmente demonstrar isto como é um jogo e depois no final abordam os resultados. Portanto, têm de conhecer também muito bem o vosso público-alvo quando estão a fazer este tipo de coisas. Portanto, todas estas recomendações são mesmo isto, recomendações generalísticas, mas que penso que já dão aqui um guia de como é que se pode abordar esta questão dos serious games através de jogos analógicos, dando aqui a noção de que é preciso fundamentar tudo aquilo que se está a fazer, conceber bem os processos, que têm de ser adaptados durante a própria implementação, devem ser ajustados e devemos ter rigor a medir as coisas e em gerar evidências dos resultados que obtivemos. Caso contrário, os próprios objetivos dos serious games nunca são demonstráveis e assim não temos aquilo que pretendíamos, que era a aplicação de um jogo para chegar a objetivos sérios, sendo uma boa experiência, uma experiência divertida. Embora o divertido possa ser muito subjetivo, pode ser cativante de outras maneiras, tal como as pessoas são cativadas para ver dramas, não quer dizer que se divirtam, mas são cativadas pelo envolvimento nessa abordagem. Portanto, os jogos sérios são isto tudo, são estas possibilidades, é algo que está ainda muito no início de desenvolvimento, e que o conhecimento está continuamente a avançar e, quem sabe, possamos todos no futuro fazer mais coisas destas, testar mais modelos, testar mais experiências e continuar a fazer registro e fazer avançar o conhecimento nesta área, que é também um conhecimento científico e um conhecimento científico de múltiplas áreas que se cruzam, de game design, de comportamento humano, dos próprios conteúdos abordados e de muitas outras coisas. Espero que tenha sido útil.
E se quiserem acompanhar mais conteúdos, aqui no canal Jogos no Tabuleiro há uma rubrica dedicada aos Serious Games e há mais rubricas dedicadas a outras utilizações de jogos e análise dos seus componentes e mecânicas, e espero que possam ser úteis para vocês e que possamos fazer debates também sobre isto. Os vídeos estão abertos a comentários e eu estou sempre disponível para debater e tentar discutir este tipo de coisas, porque realmente estamos numa fase em que, através do trabalho conjunto, podemos fazer avançar o conhecimento nesta área. Então vá, obrigado pela vossa atenção e até um dia destes.